É o LRG, paciente de 53 anos, procedente de São Paulo. Paciente que também eu não consegui trazer uma foto dele aqui para a gente ver, mas o paciente tem um peso de 94 quilos, quase 1,80 de altura, dá um MC para ele de 31. De queixa principal, esse paciente traz uma queixa de dor torácica e dispneia para os esforços há cerca de 3 anos. Ele é um paciente já com antecedente de revascularização miocárdica em 2014, ficou bem depois da cirurgia, mas nos últimos anos vem evoluindo com uma piora gradual de angina, né? E mantendo atualmente a angina para os esforços habituais, principalmente para levantar peso. Ele tem uma queixa também de dispneia para os esforços, no caso, extra-habituais, sem outros estigmas maiores para um quadro de insuficiência cardíaca, tá? E depois da otimização medicamentosa, ele apresentou uma melhora, mas ele ainda mantém uma limitação importante para as atividades do dia a dia. De antecedentes pessoais, então, ele tem essa doença coronariana, já com revascularização em 2014, hipertenso, dislipidêmico, ex-tabagista, parou há pouco tempo, né, em 2019, uma carga tabágica igual ao paciente anterior de 30 maços anos, e apesar da idade, ele não tinha histórico familiar para DAC precoce. De medicamentos em uso também, um paciente relativamente bem otimizado do ponto de vista terapêutico, né, já está com lodipina, atenolol, monocordil, mantém sintomas. De exame físico, não, nada que chamasse muita atenção. Do produto não tão bem controlado, né, uma frequência de 80, com uma pressão de 144 por 90, mas sim outros achados no exame físico. Laboratório, também um LDL de 87, em vigência de estatina de alta potência, um HDL de 34, função renal preservada e um diabetes, né, uma glicada de 7,3, também relativamente, não no alvo, mas relativamente bem controlado. Em relação aos exames complementares, esse é o último eletrocardiograma que a gente tem no serviço. Nesse também, uma possível área inativa, pelo que eu consegui ver, uma possível área inativa inferior, mas acho que isso foi o que mais chamou a atenção no eletrocardiograma. Talvez uma sobrecarga atrial, mas acho que não encontrei muita coisa. Se alguém quiser comentar. É isso mesmo, Vitor. Eu acho que, se você olhar, a única dúvida é que em D3, em AVF, o Q não tem 004. Mas, claro, redução do R nítida, redução do R em D1, AVL, então é possível sim que tenha R nativa inferior, mas não dá para Não dá afirmar. para afirmar, exatamente. Porque o R é muito rápido e em AVF tem menos de um terço do tamanho do QRS, então. Em relação à radiografia de tórax, estava bem. Área cardíaca aparentemente normal, o que tinha me chamado um pouco a atenção, talvez um alargamento de mediastino. Esse paciente até foi investigado para aneurisma, enfim, de aorta, que veio negativo. Depois eu vou descrever até a angiotomografia. Mas acho que, fora isso, também não chamou muita atenção. Um ecocardiograma também de 2019, esse um pouco mais antigo, também externo, a gente não tem o nosso serviço de agora, mas uma fração de ejeção preservada, 59%. Aqui acho que eu acabei invertendo o diâmetro do ventrículo, né? E apesar de não ter disfunção sistólica, também ele tinha uma alteração segmentar interoceptal basal, e sem alterações valvares significativas nesse caso. Vitor, a cirurgia prévia não foi aqui. Onde que foi a cirurgia prévia? Foi na BP? Eu não lembro de cabeça agora, doutor. Depois eu posso olhar na história dele. Mas de cabeça eu não lembro onde é que foi o procedimento. Ele tem uma cintilografia também externa, fração de ejeção preservada no estresse e repouso, e mostrou essa hipocaptação transitória médio-basal da parede inferior. Aí eu só acabei colocando aqui a angiotomografia, porque ele foi investigado pensando em aneurisma de aorta torácica, e que, mas o exame mostrou uma ateromatose, calcificação, mas sem áreas de dilatação ou dissecção. Chamar o Dr. Carlos para comentar sobre o cateterismo. Só comentando, pessoal, esse cateterismo é de setembro de 2019, tá? O cateterismo começa com uma injeção numa safena para um ramo marginal. Parece que tem uma redução luminal proximal aqui
quase aorta ostial. Não me parece muito grave, eu diria moderada, pelo menos. Tá? E o leito distal, no ramo marginal, tem uma doença difusa. Tá? Nesse ponto aqui, me parece grave, mas a contrastação aqui já não está tão boa, talvez ideal a gente venha da projeção, mas me parece que logo após a anastomose, me parece que tem uma lesão grave realmente no ramo marginal. Aqui a gente tem uma safena para DP, uma safena para DP, doença difusa no ramo DP, cirurgia boa, mas com progressão de doença no leito nativo, caso fino, doença realmente difusa. Carlos, não é a mesma ponte, não, em outra projeção? Desculpa incomodar. É a mesma ponte, é para DP, era a mesma ponte. É a mesma ponte para DP. Me parece uma marginal esquerda mesmo, uma VP esquerda, eu acho, Bruno, não uma DP. Não tenho certeza. Não, aqui é DP, ó. Vejam bem. Ó. É DP. DP, legal. Tá DP. bom. Ó. Veja bem. Tá? Tá ótimo. Inclusive, ela desce pela direita, né? Ó. Esse é uma DP. O enxerto anterior, o outro enxerto foi para marginal diagonal. Mas pode ser uma DP da circunflexo. Aqui tem uma outra safena fechada na anastomose. Não dá muito bem para a gente ver para onde está indo. Tá? Esse aí devia ser um enxerto sequencial, para diagonal marginal que fechou. Então, eu acho que são. Preciso falar, Bruno. Aqui ele está vindo para a parede lateral, realmente, olha só. Agora, é difícil falar, a gente não vê nada no trajeto que dê para julgar que realmente foi feita uma sequencial. Tá? E tem uma lesão grave. Mais por causa da descrição cirúrgica que o Vitor apresentou, sabe, Carlos? Porque ele tinha dito que tinha feito uma safena para DP e uma safena sequencial diagonal marginal. Aqui definitivamente está vindo para a parede lateral. Eu não sei se pega uma diagonal antes, pensando na descrição que o Vitor apresentou para a gente. Realmente não dá para ver nada indo para o diagonal. A gente vê indo para a parede lateral um esboçozinho de marginal aqui e a lesão grave no corpo da ponte. Essa é a mesma projeção, realmente só a gente infere pelo laudo, porque aqui na imagem a gente realmente não consegue ver nada de diagonal, não. Bom, essa é a mamária. Leito distal péssimo. Vixe, muito Maria. afilado. Tá. Então... Veja o que tem de descendente anterior aqui. Ó. Péssimo leito da DA, hein? Nossa Senhora. Tem um outro enxerto aqui. Eu estou achando que essa discussão cirúrgica não está precisa, tá? Ó, porque tem um outro enxerto aqui, tá vendo? Tem. Ó. Um outro enxerto. Perfeito, aqui. concordo. Sim. E parece que tem aquele string sign, né, Carlos? Tem um filete passando de conta. Esse enxerto parece que está indo para um diagonal. Talvez a DA descendo aqui. E esse enxerto... Difícil falar, né, pessoal? Perfeito. Mas parece que está indo para um ramo diagonal. Tá? Mas, sem contraste... Ou seja, a descrição cirúrgica realmente não está correta mesmo. Ó, tá vendo? Eu acho que esse enxerto está indo para um diagonal, mas não dá para... Realmente não dá para jurar. Coronária direita nativa, em oblíqua direita,
Eu acho que ele vai virar paciente do Goldak. Doença difusa, afilada. Com esse tanto de doença, com 60% de fração de ejeção, quer dizer, tem músculo aí para sentir dor, né? A direita é isso, tá? Então, vaso realmente difusamente doente, difícil. A coronária esquerda, nessa projeção que a gente vê um primeiro marginal fechado praticamente, CX descendo e a DA aparentemente ocluída no terço médio. Vamos ver em outras projeções. A DA fecha no terço médio. A gente viu o que a mamária dá para essa DA. Tem um grande ramo septal aqui. Aqui, aquele primeiro diagonal, talvez, realmente parece que é o que recebia aquele último enxerto que a gente viu. Tá? Então, esse deve ser o ramo diagonal que recebia aquele enxerto que está fechado. Tá? Aqui está a descendente anterior. Doença difusa, fina. Tá? Realmente. E aqui o que a gente viu de artéria circunflexa. Só tem um ramo AV, basicamente. Só o ramo AV. É isso. Nossa Senhora. A única coisa que eu fiquei na dúvida aqui é a primeira ponte. Deixa eu ver isso melhor aqui. A gente achava a primeira ponte ruim, né? Agora já é uma redentora. É a melhor. Exatamente. Exatamente. Então, a ponte estava ok. O problema é a artéria distal que está ruim. Mesmo assim, comparando com as outras, ela é que está melhorzinha. Basicamente, quando você injeta no sistema esquerdo, ele só tem basicamente duas septais enormes, sendo que uma é gigantesca. E não tem nenhum enxerto adequado, nem para. Assim, a DA, a mamária está pérvia, mas a DA é péssima. Agora, vejam aqui como é que essa VP ainda dá um pouquinho de colateral para CX. Eu não sei se vocês conseguem ver aí na tela. Vamos encurtar a discussão, porque aqui eu acho que é mais simples, entre aspas. Carlos, você vê alguma artéria tratável? Dalan, a mesma pergunta. Tá. Simples e curto. Não. Eu ia fazer um comentário inicial sobre a cirurgia. Eu não sei onde é que esse paciente foi operado, mas o que a gente procura é um paciente operado há 7 anos, então ele tinha menos de 50 anos na época, né? Talvez valesse a pena ter usado mais algum enxerto arterial, mas acho que quem operou considerou tão ruim o padrão arterial que resolveu não arriscar outro enxerto arterial. Uma coisa que a gente faz hoje em dia, procura fazer, é sempre marcar a origem das veias na aorta. Isso para facilitar a vida dos nossos amigos hemodinamicistas, para não ficar, eu acho que tinha uma ponte aqui, eu acho que tinha lá, mas sempre deixa um clipe grande na origem do enxerto, né, da origem da ponte. Outra coisa em relação aos fios de aço. Esses fios de aço a gente não costuma usar com essa torção que foi feita aí. Eu até tremo quando vejo esses fios de aço, mas aparentemente fizeram o que dava na época, a mamária, 2 pontes. Então, mais um detalhe sobre ponte sequencial. Se o leito receptor não é bom, a gente evita fazer ponte sequencial, porque dá problema numa, dá problema nas duas. Acaba ficando realmente uma ponte com grande risco a perder numa leva só 2 enxertos. Mas isso sobre eventual técnica. Mas, em termos de conduta, eu também não vejo o leito receptor aí adequado para uma reintervenção. Então, meu amigo Goldak, paliativo. Inoperável. Não, eu acho que, num caso como esse, está na tela os scores, mas os scores eles perdem um pouco o sentido num caso como esse, né? Esses scores servem muito para a nossa decisão entre cirúrgico e percutâneo, e, de uma forma geral, os nossos 2 incríveis cirurgiões e hemodinamicistas já disseram para a gente que, de uma forma geral, esse caso não é factível para tratamento de revascularização, seja percutâneo ou cirúrgico, né?
Então, esses scores, de uma certa forma, perdem um pouco a utilidade nesse cenário. Eu acho que é um caso irrevascularizável, seja a forma que for. Só uma complementação em relação ao que o professor Danan falou. Eu acho que foi usado sim um segundo enxerto arterial nesse caso. Tem uma projeção que a gente vê vários clipes colocados ali na aorta, num ramo que sai provavelmente com um ramo diagonal. E o que a gente vê lá é que você tem um filete de sangue passando através desse enxerto, através desses clipes, né? Isso me parece ser aquele famoso string sign, aquele sinal em corda de violino, que acontece muitas vezes em espasmo de artéria radial. Então, seria interessante saber se esse paciente usou uma artéria radial para tratar algum desses ramos na cirurgia anterior, só por curiosidade, né? Então, eu tive a mesma impressão, viu, Beto? Eu não quis falar nada, mas eu tive a mesma impressão de que talvez esse enxerto fosse uma radial. Parece ser uma radial espasmada, na minha opinião. De repente, tentar alguma coisa aí, um bloqueador de canal de cálcio para ajudar de alguma forma, mas o leito distal realmente é muito ruim para qualquer tipo de abordagem aí, de qualquer forma, né? Mas se isso aí é do espasmo, de repente enche um pouco mais a coronária tratada anteriormente. O problema é que se for espasmo já está muito tardio, sabe, Dalan? Essa artéria já teria remodelado, eu não acredito. E ele já está com lobidipina, então eu não acredito que seja... Eu acho que ela já remodelou de uma forma negativa mesmo, porque o espasmo... Atualmente a gente vai agir no primeiro ano, basicamente, né? Aqui ela já teria 5 anos de cirurgia. Eu não acredito que seja mais espasmo, eu acredito que o vaso tenha remodelado de uma forma negativa aí. Isso acontece com a radial. Isso que o doutor Luiz Roberto falou faz muito sentido. Eu não consegui ver o filme na tela grande, mas é bem provável que tenha usado esse enxerto. E é daí ressaltar a importância de quem descreve a cirurgia. Normalmente, essa cirurgia é descrita pelo residente, com alguma limitação, que não foi ele que sentiu ali o enxerto na hora, e às vezes dias depois. E é muito importante você ter detalhe na descrição, para que se haja uma discussão, se haja uma outra abordagem como essa depois de 7 anos, que se tenha uma descrição exata de como eram os leitos e como foi encontrado o caso para uma nova opinião. Só fazer um comentário rápido com relação ao score. Esses dois scores aqui, o Syntax Score 2 e o 2020, que é feito para a gente decidir entre angiopatia e cirurgia, são scores feitos para uma primeira revascularização. Tá? Então, eles não podem ser aplicados para um paciente já com a cirurgia de revascularização prévia, tá? A rigor. Tá? Os scores desenvolvidos para uma primeira revascularização. E com relação ao Syntax Score anatômico, o correto, quando o paciente tem revascularização, é você substituir os enxertos prévios. Eu não sei exatamente se isso foi feito, mas tecnicamente é o correto a ser feito. Mas esses scores aqui são desenvolvidos para uma primeira revascularização. Não são válidos nem para paciente com stent prévio, nem para paciente com revasco prévio. Tá certo. E a proposta, então, esse paciente foi encaminhado para onde? Show, ótimo comentário, cara. É uma proposta de um tratamento mesmo, né? E a questão também que seria um paciente candidato a transplante, né? Foi algo que foi pontuado por quem mandou o caso. Células tronco. Sim, o doutor Lisboa falou das células tronco.